Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Vamos retomar um pedacinho da nossa caminhada para a gente poder ficar situado. Na última semana nós começamos a refletir sobre o capítulo 3º do Catecismo, sobre a fé. E nessa retomada eu gostaria só de destacar que a fé foi apresentada como um ato de submissão da vontade e da inteligência ao Deus que se revela. Depois foram apresentados para nós dois modelos de fé: Abraão, o pai de todos os crentes, e Maria, a plena realização da fé. E encerrávamos a nossa meditação na última semana com a consideração de que a fé é uma experiência trinitária, nos coloca num relacionamento com o Deus que é a Trindade. E para essa semana nós vamos falar sobre as características da fé. O Catecismo nos apresenta um quadro de algumas dimensões que acompanham a vida de fé, e é sobre isso que nós tratamos hoje. A primeira coisa que o Catecismo nos fala é que a fé, ela é uma graça. Ele até retoma aquela passagem quando Simão Pedro faz a sua profissão de fé, dizendo a Jesus: tu és o Cristo, e Jesus lhe faz uma afirmação, declarando que a revelação de que ele era o Cristo, que Simão Pedro confessou, não veio da carne, não veio do sangue, mas veio do Pai que está nos céus. Ou seja, Deus concedeu a Simão Pedro a graça da fé. E essa dimensão acompanha qualquer pessoa de fé. A fé é sempre um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural que foi infundida pelo Espírito Santo, por Deus. E para que uma pessoa possa crer, ela precisa daquilo que o Catecismo chama de graça prévia e adjuvante, ou seja, precisa que a graça se antecipe ao ato de crer e nos ajude a crer. Isso provém de Deus. Para uma pessoa crer, ela precisa dos auxílios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que move o coração do homem e o converte a Deus, abrindo os olhos da mente e dando a todos a suavidade no consentir e crer na verdade. Então, primeira característica da fé: a fé é uma graça. Em segundo lugar, uma segunda característica, a fé é um ato humano. Mesmo que só seja possível crer pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo, a fé, ela não deixa de ser um ato autenticamente humano. Ela não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem. De fato, acreditar faz parte dos nossos relacionamentos humanos. No dia a dia, a gente não consegue sobreviver sem acreditar. Até um exemplo que eu li num livro de Luiz Giussani, ele falando assim: quando você vai comprar um pão na padaria e você come aquele pão, você tem que acreditar que aquele pão não tem veneno, senão você não come o pão. Então, acreditar sem ter provas é algo que está aí no nosso dia a dia, não é uma coisa que se restringe somente à vida religiosa. Embora a gente vai ver aqui daqui a pouco que a gente também tem provas, Então, na fé, a inteligência e a vontade humana, elas cooperam com a graça divina. Essa fé que toca tanto a inteligência quanto a vontade, então ela se caracteriza como uma cooperação entre a graça de Deus, que se antecipa a nós e nos ajuda, e a liberdade humana, que escolhe a obediência da fé. Em seguida, ainda dentro das características da fé, o Catecismo nos fala sobre a relação da fé com a inteligência. Ele nos diz que o motivo de nós crermos não é o fato de que as verdades que são reveladas, elas nos aparecem de maneira evidente como verdadeiras, como inteligíveis à luz da nossa razão natural.
O motivo de nós crermos, ele se encontra na autoridade do Deus que se revela. Nós cremos por causa da autoridade de Deus, que não pode nem se enganar e nem nos enganar. Mas ainda assim, para que a nosso sentimento de fé ele fosse conforme a razão, porque todos somos dotados dela, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo eles fossem acompanhados das provas exteriores da sua revelação. E aí o catecismo cita como provas os milagres de Cristo, os milagres que são alcançados pela intercessão dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, a sua fecundidade, a sua estabilidade, são sinais certíssimos da revelação e que são adaptados à inteligência de todas as pessoas. Por isso eles se constituem como motivos de credibilidade, que mostram que o assentimento da fé não é um movimento cego do espírito. A fé é certa. O catecismo nos diz até assim que a fé é mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus. Deus que não pode mentir. Então as verdades reveladas, ainda que elas possam parecer às vezes obscuras à razão e à existência humana, elas têm uma certeza que é dada pela luz divina. É a maior certeza do ser humano. Essa mesma fé, ela procura compreender. É como isso que nós estamos fazendo agora. Nós cremos, mas nós queremos compreender melhor aquilo em que nós cremos. E por isso a nossa razão ela vai perscrutando a realidade da fé. A fé ela vai procurar um conhecimento mais penetrante para que isso possa despertar uma fé ainda maior, ainda mais ardente de amor. Então eu creio, procuro compreender aquilo em que eu creio. À medida em que eu vou compreendendo, eu vou crendo ainda mais e crendo com maior amor. O Catecismo da Igreja, ele faz uma afirmação interessante. Ele fala assim: a graça da fé abre os olhos do coração para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação. Isso é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio dos seus dons. E cito o adágio de Santo Agostinho: eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Então, por essa afirmação do catecismo, a gente percebe que mesmo essa compreensão maior da fé que a gente procura por meio do uso da nossa razão, também aí está operando a graça de Deus, também aí os dons do Espírito Santo estão vindo em nosso auxílio. Ora, se a fé e a razão elas não são contrapostas, como é possível que tantas pessoas, às vezes, em nome da ciência, venham a rejeitar a fé? Também sobre esse assunto, o catecismo fala para nós. Fala, ainda que a fé esteja acima da razão, ela não pode jamais entrar em desarmonia uma com a outra. Elas não podem entrar em desarmonia uma com a outra. São João Paulo II, na carta Fé e Razão, que ele escreveu há certos anos, ele faz uma comparação, uma imagem com duas asas, né? A fé e a razão são duas asas que nos elevam até Deus. Então, por isso não pode existir desarmonia. Até porque o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé é o mesmo Deus que dotou o espírito humano da luz da razão. Tanto a fé quanto a razão, elas procedem de Deus, têm a mesma origem e por isso não podem se contradizer. E aí nós entendemos que se a pesquisa metódica em todas as ciências ela proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as realidades da fé têm origem no mesmo Deus.
E mais ainda, quem tenta perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus. Em seguida, o catecismo fala para nós, ainda dentro das características da fé, sobre a liberdade da fé. Ele diz que para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Isso significa que ninguém pode ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Não é possível ameaçar alguém para que creia, não é possível tentar mudar a consciência da outra pessoa contra a sua liberdade, porque isso também vai contra o projeto de Deus. Deus, ele se propõe, Deus, ele se oferece, Deus, ele se revela e chama o homem à resposta da fé, mas ele não obriga ninguém. Na verdade, quando Deus chama os homens para servi-lo em espírito e verdade, os homens são sim obrigados em consciência à fé, mas eles não são forçados. Da mesma maneira como Cristo, quando esteve entre nós, ele convidou a fé, convidou a conversão, mas não coagiu ninguém a abraçar a fé ou a segui-lo. Ainda dentro das características da fé, o catecismo nos fala sobre a necessidade da fé. Ele afirma assim: é necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. E baseado no Evangelho, ele diz: ninguém jamais pode ser justificado sem a fé, nem conseguir a vida eterna, se não permanecer na fé até o fim. Isso mostra um empenho, ou desperta em nós um empenho missionário, né? Nós que cremos, não que nós nos sintamos melhores que os outros, mas pelo amor que nós temos às pessoas que ainda não creem, nós somos chamados a despertar as pessoas à fé, justamente por sabermos que ela é necessária para a nossa salvação. Mas não é somente ter a fé, mas também perseverar na fé. O catecismo nos fala de uma perseverança na fé como uma das características dela. E dá algumas ideias de como nós podemos crescer e perseverar na fé. Um primeiro meio para nós podermos perseverar na fé é alimentá-la sempre com a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós fazemos o nosso encontro pessoal com Cristo. Em segundo lugar, nós devemos implorar ao Senhor que a aumente. Já que a fé procede de Deus, é dele que nós vamos alcançar também a perseverança. Em seguida, nós devemos também fazer com que a fé venha a agir pela caridade. Uma fé que transforme as nossas obras em obras que são sinais de que nós realmente cremos em Cristo. E são justamente as obras permeadas da caridade que dão esse testemunho. Também é preciso que esta fé ela seja carregada pela esperança. Nós estamos vivendo o nosso relacionamento pessoal com Deus, esperando o dia em que nós nos encontraremos frente a frente, face a face com Deus. E essa fé também deve estar enraizada na igreja. Concluindo as características da fé, o catecismo nos apresenta a fé como o começo da vida eterna, porque ela nos faz degustar, como por antecipação, a visão beatífica, que é a meta da nossa caminhada. Então, a fé, ela se apresenta como o começo da vida eterna. Sabendo que a fé, ela nos ilumina por um dom especial de Deus, porque aquele que crê, ele é iluminado em Cristo, apesar disso, nós vivemos a nossa fé no meio da obscuridade. Ela pode ser posta à prova. O mundo, ele muitas vezes está longe daquilo que a nossa fé nos assegura. Principalmente as experiências do sofrimento, as experiências do mal em geral, né, da injustiça, da morte. Isso pode abalar a nossa fé e muitas vezes algumas pessoas chegam até mesmo a perder a fé. Então o catecismo nos orienta, nesses momentos em que a fé é obscurecida, né, é então que nós devemos nos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que creu esperando contra toda esperança, como nos diz a carta aos Romanos, e a Virgem Maria, que na sua peregrinação na fé foi até a noite da fé, estando ali de pé
aos pés da cruz de Jesus Cristo. Então, na próxima semana, nós vamos concluir a nossa reflexão sobre a fé.